Eu sou co-founder e COO na NetSpaces, junto com outros 5 sócios, que na sequência aqui eu vou apresentar. E meu principal papel aqui no business é fazer a expansão, em especial a expansão geográfica da NetSpaces, que nos leva ao programa de tokenizador titular. Então, eu ajudei aqui a formatar, construir e expandir esse programa ao longo dos 2 últimos anos. Vou contar um pouco dessa jornada para vocês. Vou passar um resumo da nossa visão aqui sobre o programa de tokenizador titular e das oportunidades que estão na mesa. Já deixo o convite aqui antecipado, na sequência que o João vai colocar alguns links para vocês acompanharem, aprofundarem um pouco mais o tema no nosso hub de educacional. Tem lá uma trilha especial para quem quer se tornar tokenizador titular, então caso alguém não tenha visto, é um bom momento. Quem já assistiu toda a trilha vai reconhecer aqui alguns dos temas que eu vou passar por eles também. A gente também tem lá uma trilha muito legal que apresenta como funciona a tokenização. Também vou pedir para, na sequência, o João colocar aqui os links para vocês, para navegarem no Hub e entenderem esse formato, porque aqui nesse espaço eu vou me dedicar mais ao business, né? À formatação e à oportunidade de negócios no programa de tokenizador titular. Bom, sem mais delongas, nós somos 5 principais líderes e sócios aqui à frente do negócio. A NetSpaces é uma empresa composta de diversos acionistas, fundo de investimento, investidores anjos, mas são 5 diretores aqui que estão na linha de frente cuidando do negócio. A NetSpaces nasceu com o Andrés Blasodax. O Andrés é fundador da Movile, que é a atual controladora do iFood. Lá em 2019, muito tempo antes disso, a Movile comprou o iFood quando valia mais ou menos 10 milhões. Hoje o iFood vale 80 bi. E nessa trajetória, em 2019, o Andrés vendeu a participação dele na Movile e, supercapitalizado, começou a investir no mercado imobiliário, como imagino que a maioria de todos que estão aqui nessa call. Logo, ele se deparou com um cenário muito diferente do que ele estava acostumado, né? O Andrés vem de uma jornada digital de alta escala e o mercado imobiliário é absolutamente offline, né? Está aqui a NetSpaces tentando mudar essa realidade, mas o fato é que o mercado imobiliário é bastante atrasado quando se fala em termos de tecnologia. É o segundo maior mercado do mundo, vou mostrar isso na sequência. Aliás, é o primeiro maior mercado do mundo, e o segundo maior mercado do mundo é o mercado financeiro, e aí só nisso vocês podem fazer a comparação e entender a diferença de como a tecnologia impacta. Nós somos o país do Pix, e nossas transações imobiliárias são absolutamente físicas, no papel, totalmente analógicas. De frente dessa realidade, e também de frente com o movimento que estava acontecendo sobre blockchain, o Andrés teve o insight de levar a tokenização para o mercado imobiliário e puxar aí à frente a NetSpaces, hoje líder absoluta no mercado de tokenização. Junto, nesse momento lá, ele estava conhecendo o Jonathan. O Jonathan é um PhD em Direito e especialista em blockchain. Faz muito sentido para a tecnologia, porque a blockchain, as soluções, especialmente no mercado imobiliário, são soluções de tecnologia jurídica, são estruturas e arranjos jurídicos que sustentam a operação, e eles formaram, então, a primeira estrutura de tokenização da NetSpaces lá em 2021, e ficaram entre 2021 até 2023 num laboratório fundamentando essas teses, fazendo as primeiras experiências, trocando a visão com o entendimento do mercado, como o mercado B2C, como o mercado B2B reagiria. Nesse ínterim, entre 21 e 23, eles trouxeram o Brás, que é um executivo que trabalhou 7 anos na Globo, foi responsável por lançar a Globo.com, a Globoplay, é um líder aqui de produto que conhece muito de experiência de usuário, é responsável pela tradução de todo esse universo tech e devidamente de nerd para uma experiência fluida, como é a experiência das nossas carteiras, que muitos de vocês já devem ter tido alguma experiência com elas. Quando 2023 estava para finalizar, a NetSpaces percebeu que era o momento de ir a mercado e expandir, porque a onda estava começando a levantar. Vou mostrar esse racional para vocês em seguida.
e aí eu me juntei ao time para ajudar na expansão, né, levar a propriedade digital em todos os 4 cantos do Brasil. Em 24 nós compramos um concorrente, um possível concorrente, e aí se juntou a gente, ao nosso time, que era fundador desse concorrente, o Rubens Neistein, que é hoje, assim, uma das principais vozes no tema de blockchain. Ele vem falando sobre tokenização imobiliária tem 10 anos, né? E é bastante referência, muito conhecido no mercado. E aí, assim, a gente fundamentou aí os 5 sócios que tocam o negócio, lideram o negócio diariamente, junto com uma equipe de mais de 50 pessoas e muitos investidores, sócios e mais de 250 tokenizadores titulares em todo o Brasil. A gente começou a expansão em 2024, em janeiro de 2024, a gente estava em 2 cidades, vivendo esse momento de laboratório das teses, a gente começou a expandir, hoje a gente está em 250 cidades e o foco, objetivo é a gente ocupar o território nacional no que a gente chama de foco estratégico de 400 cidades, mais as cidades acima de 1 milhão de habitantes, são, digamos assim, o núcleo do que a gente tem de alvo para garantir a penetração de mercado no Brasil. Hoje tem, então, ainda disponível nesse mapa estratégico 150 cidades, e é o motivo pelo qual vocês todos estão aqui. O mercado é gigante, o mercado de tokenização no mundo inteiro. Deixei aqui um report da Exame, um corte de uma imagem da Exame. O mercado está estimado até 2032 em 1 trilhão de dólares e até 2035 em 4 trilhões, como mostra aqui a matéria da Exame. Esse é um reporte feito pela Deloitte, que é uma das maiores consultorias do mundo, e tem muito, muito, muito dinheiro na mesa. Isso está andando numa velocidade muito rápida, o mercado vem crescendo cerca de 27% ao ano, né, é um pacing de crescimento muito grande, também segundo a Deloitte. E para vocês terem um pouco de concepção de como isso se reflete no Brasil, o crédito imobiliário, que é a principal forma de transações imobiliárias no Brasil, mas não é a única, né, o crédito imobiliário no Brasil ele gira em torno de 10% do PIB. Então a gente está falando de 1,3 trilhão de reais num ano, né, de crédito imobiliário. Transponham isso, se a gente tiver 10% desse crédito, a gente está falando de muitos bilhões aí de transações tokenizadas. E por que tokenização cresceu tanto e por que agora, né? Primeiro porque são transações seguras. Todo o mercado de compra e venda de imóveis na planta acontece, na sua imensa maioria, em contratos de gaveta, e ficam lá entre as partes apenas esse registro. Quando a gente faz uma transação digital, a gente tem o registro na blockchain, a gente dá transparência, as transações ficam mais seguras, elas acontecem mais rápido, porque fazer uma compra e venda de um imóvel digital é tal qual fazer um Pix. Que a gente, inclusive, brinca que o nosso negócio, que a tokenização imobiliária é o Pix do mercado imobiliário, e a gente faz a transferência de dinheiro para quem está vendendo e de propriedade para quem está comprando em segundos. São naturalmente mais fáceis, né, porque é uma transição digital. Todo o mercado já se tornou digital. A gente pensa que a internet penetrou todas as esferas da nossa vida, mas no mercado imobiliário ela ainda não penetrou, porque é agora que a gente está podendo fazer compra e venda de imóveis digitais. Até então, né, até especialmente o nascimento da Netspace, isso não era possível. Então, fazer uma transação digital é muito mais fácil para ambas as partes, tanto o comprador quanto o vendedor desse imóvel. É muito mais eficiente, aqui em especial para o vendedor, né, porque os contratos e os distratos e as retomadas de propriedade são feitas de forma dinâmica, à medida que os contratos são contratos digitais, se auto-executam. Tem menor custo, porque o arcabouço burocrático é muito mais leve, os contratos são todos pré-estabelecidos e padronizados, e aí, quando uma transação ocorre, aqueles contratos são gerados de forma dinâmica, a gente não precisa criar isso um a um, como é hoje no mercado tradicional, né?
criam novas formas de operação. Então, a gente pode, por exemplo, fazer fracionamento, fazer crowdfunding, ter CRIs tokenizados para financiamento, as obras, financiamento das incorporadoras. Então, tudo isso acaba, né, no final da linha, gerando mais dinheiro. E, naturalmente, por último, são inovadoras, né, porque a gente está na nascente dessa curva. Por que a gente está olhando para isso e por que a gente está investindo agora nesse movimento? Basicamente, operações e empresas disruptivas que mudam o mercado radicalmente, como a gente pode pensar o exemplo do Uber com os táxis, disruptou o mercado dos táxis, o iFood disruptou os mercados dos restaurantes, fazendo entrega em casa, os bancos digitais, o Nubank disruptou o mercado do Itaú, operando sem agência. Enfim, todas essas empresas que navegam nesse universo de disrupção, eles têm uma coisa em comum, que é essa curva aqui que eu vou explorar com vocês. Então, ela sempre acontece, né, num movimento que a gente chama de gradually and suddenly, né, gradualmente e de repente. Então, a curva vai crescendo e vai andando gradualmente e, de repente, essa curva inclina. Quando é esse de repente? Na junção de diversos fatores, né? Se a gente pensar Uber, não sei exatamente a data, mas, sei lá, 10 anos atrás, o Uber estava chegando no Brasil, estava começando. Hoje a gente tem Uber Táxi, né? A tecnologia disruptou tanto o mercado que trouxe para dentro do sistema, da tecnologia do Uber, da plataforma do Uber, os taxistas. Quando é que isso vai acontecer no mercado de tokenização? A gente não tem claro exatamente como essa curva vai se comportar, porque é muito difícil ver a onda levantando, né? É só você pensar na compra de uma ação na bolsa, né? É fácil, depois que o pregão fechou, a gente saber se a ação subiu ou desceu, mas durante o pregão isso não é tão simples de perceber. É a mesma relação aqui. Então, a gente não sabe se vai ser em 2027, se vai ser em 2028 ou 2029. Essa curva está inclinando. O que a gente sabe é que a gente está neste ponto aqui do mercado, no ponto de inflexão dessa curva, que é quando ela empina. Se ela vai andar um pouco mais para 2028 ou menos para 2026, a gente ainda não domina ela. Mas por que a gente sabe que a gente está aqui nesse momento? Porque quando diversos fatores se conectam, vão fazer esse movimento acontecer e quem está olhando para isso começa a entender esses fatores e perceber. Para nós aqui no mercado de tokenização, tem dois grandes macrofatores que sinalizam que o mercado começou a chegar no seu momento de escala. O sinal número 1 é o ambiente regulatório. Entre 2021 e 2025, o ambiente regulatório andou menos do que nos últimos 3 meses. Né? No final do ano passado para cá, a gente teve uma escalada regulatória, teve uma regulação lançada pelo COFES, teve uma disputa dos registradores com essa regulação, derrubaram a regulação, fizeram alguns bloqueios do sistema de tokenização no Brasil, anunciaram que o CNJ deve fazer a regulação, os próprios registradores, através do Operador Nacional de Registro, têm anunciado que está olhando para a blockchain. Então, assim, o sistema regulatório está muito intenso, e ele é especialmente significativo porque o próximo movimento é a entrada dos bancos. Os bancos estão olhando para a tokenização, estão movimentando, nós mesmos temos um contrato com alguns bancos, mas o crédito ainda não ocorreu, o crédito para imóveis tokenizados ainda não ocorreu, porque os bancos dependem da regulação. Então, o movimento dos bancos e o movimento regulatório sinaliza para a gente que o mercado aconteceu, que essa curva começa a crescer agora. É uma questão de tempo, né? Um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, que a gente não domina plenamente, mas a gente vai descobrir em breve. E é por isso que a gente precisa entrar, e é por isso que a gente construiu o programa de tokenizador titular no início de 2024, porque foi quando a gente começou a entender esses sinais, a gente entendeu que era a hora de fazer essa escala acontecer de forma contundente e bastante rápida, para que quando a Caixa Econômica Federal disser tenho 1 bilhão para financiar imóveis tokenizados, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem vai ter imóveis tokenizados para surfar essa onda da Caixa Econômica?
vou fazer a pergunta e vou dar a resposta à NetSpace. É por isso que a gente montou o programa de tokenizador titular e andou tão rápido com ele. É importante para a gente cobrir o Brasil e estar pronto, porque quando a gente olha um jogo de trilhão, quando a gente pensa em crédito imobiliário, que são bilhões entrando no sistema todos os meses, é muito importante que a gente esteja capilarizado, esteja cobrindo o Brasil para dar conta, porque não vai bastar para a Caixa Econômica Federal que eu tenho operação em São Paulo, né? Eu vou precisar cobrir todos os cantos do Brasil para dar conta desse recado. Então, essa é a verdadeira, o principal aspecto do porquê a gente montou o programa de tokenizador titular. Para eu andar rápido nesse sistema, eu preciso ter parceiros, ter sócios, ter pessoas que conhecem as localidades para me ajudar a avançar, abrir as portas lá. Porque o mercado imobiliário é um mercado fracionado, fragmentado, desculpa. O termo fracionado vem do token, né? Mas para o mercado é um mercado fragmentado. E quando eu falo no mercado fragmentado, se você pensar as maiores incorporadoras do Brasil, elas não operam em talvez nem 15, 20% das cidades brasileiras, as maiores, porque é um mercado distribuído. Como eu vou saber quais são as loteadoras, incorporadoras, imobiliárias que mandam em cada cidade? Tendo um sócio local que conhece o ecossistema, né, ou que tem um apetite, um sócio investidor que tem um apetite para buscar e trazer os parceiros operadores em cada uma dessas cidades. Foi assim que o programa, que a gente foi com esse objetivo que a gente montou o programa. E por trás desse objetivo tem um motivo, um racional, né? A gente quer crescer rápido, nós somos ambiciosos, não só, tá? Essa ambição também é mecanismo de defesa, porque num universo de trilhões, se eu não for grande, eu vou ser engolido pelo mercado. Então, a gente precisa crescer e o programa nos ajuda nisso. Esse crescimento, ele está pautado para que a gente, aqui pelos nossos planos de negócio, que a gente viva um crescimento da NetSpaces aí de 100 vezes até 2031, ou basicamente crescer 100 vezes nos próximos 5 anos. É bastante grande, é bastante ousado, mas se você olhar para um universo de imobiliário, é uma pequena parte do mercado. Como é que a gente entende esse investimento? Basicamente, como entende um imóvel, patrimônio e renda. Aqui estou falando especificamente do investimento da licença. Quando eu compro um imóvel, eu tenho um patrimônio que se valoriza ao longo do tempo, e se eu sou investidor, estou comprando esse imóvel para fazer locação, eu tenho uma renda que vai se gerar ao longo do tempo. A licença funciona da mesma maneira. Ela tem um valuation, né, um valor de licença de entrada agora, e ao longo do tempo esse valuation vai se valorizar, e ela gera uma renda que é a receita da operacional. A diferença aqui entre a realidade da licença e a realidade do imóvel é a exponencialidade. Não é plausível a gente imaginar crescer 100 vezes o valuation, o valor de um imóvel, não condiz com a realidade. Isso só é possível em empresas de disrupção tecnológica. Basicamente é o que a gente viu acontecer com Google, Meta, Uber, iFood, né, e a Simpla, tantas outras empresas aí do ecossistema digital, que é onde a gente está inserido. Então, é por isso que a oportunidade se coloca dessa maneira. A gente define esse valuation da cidade a partir de uma análise de potencial de cidade que reúne diversos valores, diversas variáveis. Aqui na tela deixei umas printzinhas da planilha, só para tangibilizar o que eu estou dizendo. Essas variáveis formam o potencial da cidade define o valuation, e no valuation a gente tem um corte para formar o preço de venda. O que significa isso? Que normalmente a cidade vale mais do que o preço que a gente está fazendo a primeira venda, digamos, quando está no balcão da NetSpace. Por que isso? Esse foi, assim, a lógica e o segredo para essa rede ter crescido tão rápido, de 2 operações para 250 em 2 anos. Basicamente porque a gente dá um espaço para que o próprio tokenizador titular, que comprou da NetSpaces a licença, revenda essa licença com spread. E o valuation ajuda a direcionar quanto vale essa licença. Quem compra é obrigado a seguir o valuation? Não, evidentemente não. O que define o valuation numa transação é interesse entre as partes. Uma vez que você compra a licença é sua, você vende ela pelo preço que você quiser,
você vende uma parte para trazer um sócio, a regra de negócio é você que monta. O valuation é só um horizonte e um norte para dizer que você tem pelo menos esse espaço para seguir. Muitos tokenizadores fizeram isso, compraram 4, 5 cidades, e aí depois, olha, eu opero na cidade A, B, mas na C, D, E, F, eu preciso de um sócio, eu vou trazer um sócio para participar comigo, e aí vende parte da licença já com spread. Essa foi a lógica que construiu e que fez a gente andar tão rápido nesse crescimento do mercado, e é o que nos faz acreditar que a gente, é um dos motivos que nos faz acreditar que a gente também vai chegar aí a 400 cidades até maio desse ano, quando a gente deve encerrar as vendas do programa de tokenizador titular. E, por último, para que vocês visualizem a licença de tokenizador titular também é um token, né? Então, você assina um contrato agora, é um contrato de papel, e na sequência, vencido 90 dias da operação, que já tiver confirmada essa transação, você vai receber o token na sua carteira também e vai fazer as transações. Se for vender uma parte da sua licença, você também vai fazer isso diretamente na carteira, diretamente digital. Para quem comprar a licença, vai observar que o nosso contrato ele é em português e inglês, porque ele também já prevê que possa haver interesse de um mercado secundário internacional. Nós não estamos fazendo esses movimentos nesse momento, mas a gente vislumbra isso. O programa de tokenizador titular, ele nasceu com o princípio de que haveria um mercado secundário andando, que seria importante para dar gás para essas licenças. Então, dentro de alguns anos, essas licenças vão valer 100 vezes, você vai talvez poder vender uma parte dela, né, ou não quiser mais vender toda, enfim, vai depender, né, de como o mercado está andando e do interesse de cada um. Dentro do programa de tokenizador titular, a gente tem todo o ecossistema da NetSpaces, que é as fontes de receita, né? Como os tokenizadores vão ter receita diariamente. Então, a gente tem a propriedade digital, que é a estrutura jurídica que dá suporte para as nossas transações digitais. A gente tem o bloco, que é uma ferramenta que a gente vende uma assinatura, né? É um SaaS para os incorporadores. A gente tem o GoIndex, que é um marketplace que nós temos de uma joint venture com a CEF. A CEF é a dona do SGR, que é o sistema de blockchain do COFES, então a gente tem aqui alguma conexão com todos os corretores do COFES dentro do GoIndex para que possa vender os imóveis que nós estamos tokenizados. O objetivo é esse. Nós temos o Hub da propriedade digital, que é a porta de entrada para vocês entenderem e aprenderem mais sobre o ecossistema de uma maneira geral, de tokenização, não só da NetSpaces, né, mas evidentemente que a gente tem um protagonismo de conteúdo ali, o João vai deixar os links para vocês assistirem, e em breve, muito breve, a gente está lançando também um programa de crédito imobiliário para que as incorporadoras se financiem, né, ou financiem as suas obras, captando esses recursos via tokenização. Tudo isso está dentro do portfólio, né, digamos assim, do tokenizador titular. O objetivo do programa de tokenizador titular é basicamente que você, como tokenizador titular, seja dono desse ecossistema na sua cidade e movimente a operação na sua região. É um ecossistema que já está funcionando, a gente tem aí mais de 30 mil carteiras criadas, 25 mil corretores cadastrados, tem aí pelo menos 22 mil pessoas que têm uma propriedade digital, seja ela inteira ou fracionada. Hoje a gente tem 450 incorporadoras nesse ecossistema e essas 450 giram aí um VGV de mais ou menos 20 bilhões nas nossas plataformas. E a gente tem aí a presença dos nossos tokenizadores titulares em 250 cidades, mais ou menos 150 empresários, né? Porque muitos empresários têm várias cidades, mas mais ou menos nessa conta, que fazem parte de todo o nosso ecossistema,